Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos todos juntos aqui hoje, privilégio enorme. Eu quero chamá-los para a gente retomar o texto da semana passada. Nós vamos ler, na verdade, dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo. Do Antigo Testamento é um salmo de Davi, que é o Salmo 86, o verso 5. E no Novo Testamento é a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o verso 13. Quando eu dei as boas-vindas, é para a gente desfrutar desse espaço aqui da melhor maneira possível. Hoje é o nosso quarto reagindo. Alguém pode perguntar, que espaço é esse? É o espaço da gente conjugar alguns verbos que para nós são caríssimos. Por exemplo, o verbo reagir, o verbo pensar, dirimir e aprofundar. Reagir porque esse é o modo criativo que a gente encontrou de resolver, por exemplo, uma questão da nossa comunidade, que é dar mais espaço para que as pessoas possam interagir. Por exemplo, não me lembro de nenhuma vez que a gente já esteve aqui que a gente também não tivesse visitas, e também não me lembro de nenhuma vez que eu terminasse que já não tivesse pelo menos uns 4 aqui já me interrogando, entendeu? É sempre assim, e para mim, se isso não acontecer, não aconteceu nada. Não consigo falar e não reverberar, entendeu? Eu preciso saber, por exemplo, o que você ouviu enquanto eu falava. O que eu falo, eu sei. Agora, eu quero saber o que você ouviu. E é interessante que todas as vezes que eu ouço o que as pessoas ouviram é infinitamente melhor do que eu teria condição de explicar. Então, eu sei que houve uma mediação entre nós, ou seja, o Espírito Santo fez o papel que lhe cabe e fez com que você compreendesse aquilo que eu jamais teria condição de fazer. Isso é magnífico. Então, a gente tem usado esse espaço também para dirimir dúvidas, entendeu? Não é ruim ter dúvidas, entendeu? Não é nenhum tipo de pecado ter dúvida. Eu, por exemplo, cada vez que leio o texto, tenho várias dúvidas. A grande questão é quem dirime as suas dúvidas, para quem você pergunta, entendeu? Eu já disse, só vou relembrar, o contrário de fé não é dúvida, o contrário de fé é incredulidade, são coisas distintas. Dúvidas, todas as vezes que você lê o texto sagrado, você vai ter. Entendeu? No mínimo, várias dúvidas. Então, a grande questão é quem dirime as suas dúvidas. Então, esse espaço aqui que a gente tem é exatamente para isso. O verbo que eu gosto muito, pensar, entendeu? Um dos verbos que eu mais gosto, aliado ao ler, entendeu? Eu gosto de ler porque ler prejudica gravemente a minha ignorância, entendeu? É um negócio muito bom. E quando a gente prega, a gente também tem um acróstico que eu gosto muito, que é o leia. Entendeu? Então, quem faz uso do púlpito, leia. Em que sentido? Leia o texto, explique o texto, ilustre o texto e aplique o texto. Simples assim. Aí não erra, entendeu? Leia. Entendeu? Vê como é que é simples? Entendeu? Começa também por uma provocação. Você, quando está em público, você deve ler o texto, porque para algumas pessoas, a única oportunidade que ela vai ter de ter contato com o texto bíblico, por exemplo, na celebração coletiva e comunitária. Às vezes ele não tem acesso em outro lugar. Isso é a primeira coisa, é a parte boa. A parte provocativa é, se o seu sermão não servir para nada, entendeu? Pelo menos o camarada ouviu o texto, que tem sermão que é tenso. Já disse a vocês, por exemplo, já teve ocasiões de eu estar no púlpito, não fazer uso da palavra, e o camarada que estava lá ficava pensando assim, o que ele está fazendo? Ele estava na pegada do Abraão, saiu sem saber para onde ia. Entendeu? Tem uns caras que você vê o sermão assim, estilo Renato Manfredini Júnior.
Renato Russo, fala demais por não ter nada a dizer. Eu falei, tem uns caras que o sermão dos caras é desse modelo, cara. Entendeu? Ele já tá como ali, ó. Não, é tenso. E aí, meu amigo Stênio estava ao meu lado, entendeu? Que hoje é meu amigo pastor. E aí, eu tô ouvindo aquilo, pensando assim, cara, tá ruim. E aí, eu aprendi que quando um sermão está muito ruim, você prega um para você. Entendeu? Você pega o texto que o cara tá lá fazendo não sei o quê, entendeu? E prega um para você. E eu tava nessa trilha. Até que no momento eu escutava isso aqui, ó, mas eu estava escutando isso assim, já tinha meia hora e eu não tinha me atentado. Meia hora, cara. Aí, só com a visão periférica, eu mandei assim, ó. Quando eu olhei, era o Stênio, cara. Porque o Stênio tem outra técnica. Enquanto o sermão estava ruim, ele estava lendo a Bíblia. Cara, ele já estava lá na parte dos mapas. Eu olhei aqui e falei, que é isso, cara? Porque, assim, galera, tava ruim, tava. Mas não era pouco, não, irmão. Era muito ruim. Era muito, muito, muito ruim. Muito, muito. Entendeu? Então, quando a gente... Quando a gente prega, então você precisa ter esse cuidado, entendeu? Você precisa saber o que você está fazendo, sabe? Entendeu? Começa pelo temor a Deus e por respeito à congregação, né, cara? Como eu disse no encontro anterior, a gente não sabe o que as pessoas passaram para chegar aqui e a gente também não sabe qual é a real necessidade do íntimo do ser, entendeu? Então, quem ocupa esse lugar precisa fazer isso com santo temor, certo? Então, eu quero nos convidar para a gente pensar. Eu listei algumas pessoas que nos precederam, algumas coisas que elas disseram que para mim fez muito sentido. Eu quero dividir com você nesse momento como introdução. O Galileu Galilei, ele disse o seguinte: eu não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso nos proíba de utilizá-los. Faz sentido, né? Leonardo da Vinci disse o seguinte: assim como o ferro sem exercício se oxida, assim como a água se putrefaz quando perde o movimento e no frio gela, assim também a mente humana sem uso se arruína. Pegou a ideia? Nosso irmão John Stott, que foi um dos capelães da Rainha da Inglaterra, já está na glória com o Senhor, ele disse o seguinte: crer é também pensar. Sensacional. No nosso espaço, a gente tem um outro espaço também de leitura comunitária das Escrituras, que a gente chama de lecionário, que nos dá a oportunidade de compreender o que jamais compreenderíamos se estivéssemos lendo sozinhos, entendeu? Porque a riqueza é muito grande quando muitos de nós olham para o texto, porque todo ponto de vista é vista de um determinado ponto, não é? Sensacional. Então, imagina a riqueza, por ângulos diferentes, entendeu? Então, por exemplo, a gente está lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o verso 7, está dito assim: pondera o que acabo de dizer, pondera, ou seja, pensa com profundidade no que eu acabo de dizer. Agora, observe essa parte: porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. A nossa parte é fazer bom uso da massa encefálica, e a parte de Deus é nos dar esclarecimento. Traduzindo, quanto mais você pensa, irmão, mais espaço o Espírito Santo tem para te ensinar. Você sabe que esse também é o único texto que se pode ler na presença do autor. Olha que coisa sensacional. Entendeu? Por exemplo, não sei quantos de vocês são aficionados pela leitura, entendeu? Meu amigo Evandro está aqui hoje, acompanhado da esposa. Eu o conheço pelo menos desde 2008, lá do seminário, pelo menos. E ele é um dos responsáveis pela minha casa, assim, tem muito livro, entendeu? Falar baixo, entendeu? Lá em casa o livro tem que chegar igual contrabando. Entendeu? Olha, ó. Aí, ó, tá vendo? Já apareceu aí, ó. Você tem que chegar, assim só. Entendeu? É o esquema, irmão. Você deixa lá qualquer que é nada, entendeu? Que às vezes o cara fala assim, mais um, não, esse aí é novo. Entendeu? Depois dos dias, né? Isso é só. Então eu gosto muito, sabe? E. Ai, meu Deus. É bom demais, é bom demais. E. Esqueci por que eu tava falando isso. Entendeu? Que eu vi ali, ela me surpreendeu. Que ela tava daqui, ela saiu dali, entendeu? Sim. Mas eu fiquei emocionado. Pô, ela tava ali, sumiu, apareceu aqui, ó. Entendeu? Quando você lê, você
acaba com a ignorância. Mas isso aí estava lá atrás, agora já... Sim, mas eu não lembro. Sobre pensar, no caso, né? Como? Sobre pensar. Eu não lembro. Você sentiu, Gui? Presença das... Maluca... Sentiu, Gui? Sim. Não, mas não era nada disso. Não era nada disso, gente. Não era nada disso. Agora deixa. Já nem lembro mais. Não, tranquilo. Deixa aí na edição aí, ó. Não? Mas a questão é a seguinte, retomando de algum ponto aí. Quanto mais a gente pensa, mais espaço o Espírito Santo tem para ministrar o nosso coração, entendeu? Mas eu confesso que até agora eu já não lembro mais, não lembro mesmo. O nosso irmão Shed, ele disse que nesse texto sagrado, lembrei, há muita carne para se mastigar com os dentes do servo. A questão é o seguinte, é que esse livro aqui é o único que a gente pode ler na presença do autor. Então, aqueles que gostam de leitura como eu, por exemplo, se o seu autor predileto viesse à cidade, você iria até onde ele está, numa livraria, entendeu? E ficaria numa fila quilométrica, ele pegaria a sua caneta, no máximo te perguntaria o nome e faria um rabisco e você iria feliz para casa. É o máximo que você consegue dessa experiência presencial. Agora, aqui não. Aqui nós estamos todo o tempo todo na presença do autor. Traduzindo, você só não aprende se não quiser. Porque eu posso perguntar para Jesus de Nazaré, Senhor, o que está escrito aqui? Porque só o Espírito Santo sabe, na verdade, o que está dito nesse texto. Eu sei ler em português, sei, mas eu não sei o sentido profundo, eu não sei a mensagem, entendeu? Esse é o ponto. Mas quando eu pergunto ao Espírito Santo, eu tenho toda a possibilidade de vir a saber. Então, estou experimentando esse momento com vocês com grande expectação. Tem muita gente que gostaria muito de estar aqui presencialmente, entendeu? Alguns vieram, entendeu? É o caso do Evandro, que ele fica me bombardeando de perguntas. Ontem encontrei com ele, ele me mandou 2. Já fica preparado aí que eu vou te perguntar, que agora é sua vez de fazer em público, entendeu? Ele me mandou 2 perguntas e outras pessoas mais que, por limitação geográfica, não podem estar conosco. Então, quero chamá-los para a gente aproveitar esse momento da melhor maneira possível. E o modo de fazer isso é que a gente esteja munido de pelo menos do tripé do discípulo. Você precisa do livro, a Biblioteca do Espírito Santo, você precisa de um bloco de anotações, um lápis e uma borracha, entendeu? Que aí fica lindo. Aí você pode perguntar, mas por que lápis e não caneta e por que eu preciso de uma borracha? É porque teologia deve ser escrita a lápis, entendeu? Teologia é uma conversa que a gente tem acerca da revelação, entendeu? Então isso deve ser escrito a lápis, porque isso indica humildade. Se você escreve a caneta, já tem um sentido assim mais definitivo. Agora, se você escreve a lápis, significa que você está aberto a mudar de ideia. Caso você, confrontado por uma ideia, perceba que a sua não deu certo, ou seja, ela não se sustenta, vai lá na humildade, apaga, sopra, agradece a Deus, fala, que bom, Senhor, que eu não preciso continuar equivocado. Entendeu? Acabei de receber há pouco um contato de um amigo de função, um pastor, que se viu equivocado, entendeu? Andou me ouvindo aí, entendeu? Se viu equivocado, e isso é raro, entendeu? E me chamou para falar. Eu falei, bom, já que está me chamando, eu vou, porque eu sou igual Jesus de Nazaré, eu só vou onde eu sou convidado, entendeu? Então é muito bom quando você, diante do equívoco, percebe que está errado, apaga e faz novamente, tá certo? Então, nesse sentido, eu quero chamá-los para que a gente faça uma oração. E antes dessa oração, eu queria citar um outro amigo de ministério, que eu respeito muito, pastor Israel Belo de Azevedo. Ele disse algo magnífico. Ele falou que os humildes aprendem a cada dia e crescem, ao passo que os arrogantes e os orgulhosos se repetem e definham. Entendeu? Tem gente que, meu irmão, o cara não muda de ideia de jeito nenhum, o cara é obtuso, teimoso, entendeu? Que não seja o nosso caso, entendeu? Então, que Deus, na verdade, nos encontre humildes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos por essa hora. Te agradecemos pela virtualidade
da nossa comunhão. Muito antes de existir realidade virtual, nós já experimentávamos, porque nós somos da comunhão dos santos. Mas assim como nosso irmão Queco disse, nós te agradecemos profundamente pelo privilégio de nos reunirmos presencialmente, porque há coisas, Deus, que mesmo a tecnologia sendo uma grande facilitadora de processo, ela não consegue abarcar, ela não consegue atingir. E aqui, enquanto estamos juntos, nós temos toda a possibilidade de sermos tocados, tanto pelo Senhor, quanto uns pelos outros. E nós te agradecemos de todo o nosso ser por isso. Nesse momento, nós suplicamos humildemente abertura de compreensão, iluminação da mente, para que a gente possa, de fato, compreender todas as maravilhas da tua lei para o máximo louvor da sua glória e nosso benefício e de todos aqueles que venham a ter contato conosco ao longo da existência. Oramos assim, com muita gratidão no coração, e fazemos essa oração sempre, no nome que é lindo, maravilhoso, extraordinário, que é o nome do nosso irmão mais velho, o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Texto que serviu como fundamentação, exatamente esse. Salmo 86, verso 5 e Colossenses capítulo 3, o verso 13. Então nós vamos retomar e nós vamos nos debruçar sobre eles. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Olha que coisa sensacional. Deus é um Deus presto a perdoar. Isso é magnífico. Abundante em benignidade para com todos aqueles que o invocam. Isso aqui nos encoraja, por exemplo, a buscarmos a Deus. Imagina se Deus assim não o fosse, entendeu? Imagina que Deus fosse um grande capataz cósmico, entendeu? Com o seu grande chicote esperando para te meter no lombo, entendeu? Chicotão nas suas costas quando você pisasse fora da linha. Entendeu? Tem gente que vê Deus assim, como um grande estraga-prazeres cósmico. Traduzindo, você está bem, ele só aparece para jogar areia na sua parada. Tem muitas pessoas que veem Deus assim, mas eu preciso dizer de modo claro e altissonante que Deus não é assim. Pelo contrário, Davi disse que Deus ele é presto em perdoar, abundante em benignidade. Isso é um negócio sensacional. Por exemplo, Deus ele é rico em graça, rico em fidelidade, e o Paulo acrescenta dizendo que ele também é rico em misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não me dar aquilo que eu mereço. Entendeu? Isso é misericórdia. Deus não me dá aquilo que eu mereço. O que é graça? É Deus me dar aquilo que eu não mereço. Olha que negócio sensacional. Deus é abundante em misericórdia. Deus é magnífico. Segundo texto, sejam amáveis, prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto, vocês devem perdoar os outros. Sejam amáveis e prontos para perdoar. Você que me ouve há mais tempo sabe que eu sempre, quando posso, digo que o nosso chamado não é para fazer absolutamente nada, o nosso chamado é para ser, entendeu? Porque quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o executivo da Trindade, ele faz em nós, por nós, através de nós e, às vezes, a despeito de nós. Porque há momentos na vida em que a gente atrapalha muito o Espírito Santo, entendeu? E ainda assim ele faz, entendeu? Então, sejam amáveis. Isso aqui é um texto evidente para a comunidade dos perdoadores. Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Qualquer falta de perdão produz no nosso coração rancor e amargura. Produz raiz de amargura. Ele traz um lembrete. Lembre-se que o Senhor os perdoou. Aí eu preciso citar o nosso irmão C.S. Lewis. Deus nos perdoou do imperdoável. Como, pois, não perdoaríamos? É só você se lembrar. De que Deus te perdoou, irmão? De que? Lembra, faz a lista aí, ó. Você consegue, né? Entendeu? Porque ela é interminável. Porque todo pecado tem o tamanho de quem ou contra quem você o comete. Esse é o ponto. Se eu peco contra o irmão, o tamanho do meu pecado é o seu tamanho. Mas quando eu peco contra Deus, aí é infinito. Esse é o problema. E como é que eu pago essa dívida? Não paga, né, irmão? Então, foi disso que Deus me perdoou. E como, pois, eu não perdoaria? Esse é o problema. E quando isso se estabelece, estraga a comunhão. Lembrem-se que o Senhor os perdoou. Portanto, vocês devem perdoar o semelhante. Então,
A nossa conversa no encontro anterior, sobre a qual a gente reflete hoje, é sobre perdão, e a gente tem um parâmetro para isso. Qual é o parâmetro? O Deus perdoador. É interessante isso aqui, quando eu chamo Deus de o Deus perdoador, por uma questão simples. Ninguém vai além do seu Deus. Ponto. Prefeito de ênfase. Ninguém vai além do seu Deus. O que isso significa? Que a partir do momento que você começa a se relacionar com aquele que você chama de Deus, entendeu? Você vai ficar a cara do seu Deus, porque você é adorador, entendeu? Isso está gravado em nós. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você vai adorar outra coisa. E aquilo que você adorar, você vai ficar a personificação dele. Esse é o ponto. Por isso que Deus diz para a gente não adorar os ídolos, porque um ídolo ele é inerte. Entendeu? Então você vai ficar a cara do Deus que você adora. Por isso que é importantíssimo, imprescindível que a gente conheça a Deus, que a gente conheça o Senhor, para a gente ficar a cara dele. Por exemplo, eu ando formalmente com Deus, desde o momento que eu consigo ter o meu marco referencial histórico, 25 anos. Então, quando você olha para mim, você não pode ver outra coisa senão Jesus de Nazaré. E se você não vir, eu estou pecando. Esse é o ponto, simples assim, eu sou adorador de Jesus. Pegou a visão? Me lembrei até de uma coisa agora, rapaz. Cheguei no ambiente para falar. Aí, quem me levou foi o nosso irmão Zé Antônio, de quem eu tenho muita saudade e nutro muito respeito. Aí, ele me levou, chegamos no lugar, aí fui esticar as pernas. Foi uma viagem um tanto quanto longa, fui esticar a perna, passei, cheguei no lugar, vi, pá. Aí fui direto ao banheiro, tomar aquela água para quando eu entrar, entrei. Porque quando eu começo, entendeu? E aí, passou uma pessoa por mim, dei boa noite, aquela coisa toda, mas não sabia a patente, né? Vai vendo. Aí entrei, sentei, esperei minha vez, os caras lá performatizaram aquela coisa toda que vocês sabem, né? Aí chegou a minha vez, falei. Quando terminei, orei, sentei. Aí vem o chefe da noite. Irmãos, pastor Michelin veio aqui e deu um nó na minha cabeça. Eu falei, rapaz, começou. Mas depois ele desfez. Aí eu falei, soltei o cinto. Falei, tranquilo. O cara soltou essa, irmãos. Mas, irmãos, vocês precisam me avisar. Tava indo bem, cara. Tava indo maneiro. Vocês precisam me apresentar, porque quando ele chegou... Tá preparado? Eu confundi com morador de rua. Velho. Galera, tinha pelo menos ali umas 500 pessoas. Quando os caras mandam mal num ambiente que não há espontaneidade, as pessoas assim, elas não se manifestam igual aqui. Aqui a gente fica tudo soltinho, não. Aí só fez 500 assim, ó. Velho, do jeito que eu tava, eu fiz só assim. Caramba. Que assim, eu tô tranquilo, irmão. Eu fiquei com vergonha alheia. O cara que me levou, eu olhei na face dele assim, discretamente, com um olhar periférico, eu senti que ele queria que o chão se abrisse e ele fosse tragado. Entendeu? Cara, você tinha que ver o que o cara falou comigo. Falou, meu irmão, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu falei, tá tranquilo, irmão. Tá tudo certo. Falei, não, como que tá? Eu falei, presta atenção. Com quem ele me confundiu? Com um morador de rua. Eu sou adorador do maior, nem dá para falar maior, entendeu? Do morador de rua por excelência, que é Jesus de Nazaré. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, vírgula, conjunção adversativa. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu fico soltinho por aí, ó. Entendeu? Eu não tenho casa, eu fico aí perambulando. Então, que maravilha que ele me confundiu com morador de rua. Agora, imagina eu chego aqui, o cara me confunde com coach empresário. Que desgraça. Entendeu? Não, para mim não dá, entendeu? Não, para mim fica difícil. Entendeu? Imagina o cara achar que eu sou empresário, entendeu? Que esse terninho lá brilhando. Não, para. Não, sim, é isso, né? Não pode. Eu fiquei honrado. Falei, mas que maravilha. Entendeu? Mas foram pelo menos uns 500. Pegou na trave, entendeu? Mas é isso que eu estou dizendo, entendeu? Então, eu quero ficar a cara do meu Senhor. Meu Senhor é morador de rua. Pensa comigo, explica para mim como é que nós adoramos um morador de rua aos domingos e nos esquecemos de todos os demais ao longo da semana. Como? E detalhe, num prédio suntuoso. Como, irmãos? Como que a gente faz isso? Eu falo isso com tranquilidade porque a nossa comunidade, antes que nós tivéssemos esse teto sobre a cabeça, nós passamos 2 anos e meio na rua. Show, sol, chuva, trovoada, bala perdida,
venda de material ilícito, entendeu? Tudo tinha ali, tudo, cara, tudo tinha lá, entendeu? Cachorro lambendo o próximo, entendeu? Não, tinha de tudo, 2 anos e meio. Aí o dia que a gente recebeu a proposta para ver, eu falei, pessoal, nós que somos um bando de sem teto, agora teremos um teto. Fica em Candelária, Rua Mauro Francisco Torres, 1072, Candelária, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra, galáxia. Entendeu? É isso, simples assim. Então, a gente precisa conhecer o Deus que a gente adora, porque nós vamos ficar exatamente a cara dele. Então, a bondade da Trindade, ela fez com que cada um de nós que se entregou e se rendeu a essa bondade, que a gente se tornasse membro da comunidade dos perdoadores. Deus é o Deus perdoador, ele tem uma comunidade, e essa comunidade é a comunidade dos perdoadores. Então, isso aqui nos coloca diante de um compromisso. Qual é a ideia? É que o Evangelho ele ensina que a verdade ela precisa ser incorporada à vida. Haja visto que o único modo de nós aferirmos a verdade do Evangelho é na vida. Não há outra maneira de você saber se algo é verdade, senão vivenciando, experienciando, saboreando. Você precisa saber, por exemplo, qual é o sabor de Deus. E as palavras são muito parecidas. Pegou a visão? É só trocar uma letrinha. E é nesse sentido. Você precisa saber que gosto Deus tem. Então, a igreja, na verdade, já dizia o René Padilha, ela nasceu para ser a comunidade encarnacional. Então, nesse sentido, a pergunta que a gente procurou responder é: o que é perdoar? Perdoar é encarnar a graça de Deus. Interessante que, quando eu digo isso, eu tenho em mente que a obediência é a parte visível da nossa fé. Entendeu? A gente tem uma fé. E qual é a parte visível? Como é que você demonstra a sua fé? Nesse caso específico, é quando eu manifesto obediência, por exemplo, à palavra de Deus. Então, isso faz com que eu viva uma vida coerente, isso traz historicidade para a minha fé. Entendeu? Eu tenho uma fé, mas ela se manifesta no cotidiano. Então, muito mais que uma proclamação verbal, nós somos a mensagem encarnada. Nós somos parábolas vivas. Então, por exemplo, quando o Queco veio aqui e disse que certas coisas precisam ser ditas, e ele exaltou o valor do presencial, é exatamente isso. Encontrar-se com um de nós é encontrar-se com a parábola viva em movimento. Olha que coisa sensacional. Todos os dias está acontecendo alguma coisa conosco. Por exemplo, o Anderson, quando nos precedeu aqui, veio conversar conosco, dizendo que no caminho eles falaram acerca de equívocos que a gente às vezes comete diariamente por escolha. Então, enquanto às vezes eu me percebo equivocado, eu tenho toda a possibilidade de falar: Deus, nessa aqui eu enfio o pé pela mão, hein? Mandei mal, hein? Vacilei. E o interessante é que a gente percebe, entendeu? Se alguém te chamar a atenção, aí é porque já está bandeirando demais, irmão. Porque você tem uma pessoa da família Deus morando em você, Espírito Santo. Se você pisar fora, ele fala: filho, o que você está arrumando? Mas isso já foi longe, você pisou fora, já foi uma ação, você sentiu, você pensou e você fez. Então, em tudo isso, ele apitou, falou: filho, isso aqui, rapaz, presta atenção. Mas aí você sabe, a gente de vez em quando dá uma abafada no espírito, entendeu? A gente entristece o espírito, e o final disso é extinguir o espírito, aí apaga a chama, aí é um negócio horroroso, entendeu? Mas isso não precisa ser assim. Então, encontrar-se conosco, na verdade, é encontrar-se com a parábola viva. Qual é a ideia aqui? É que quando a gente se entrega para Deus, a gente recebe um batismo de consciência, uma imersão na luz. O que é isso? A gente experimenta transformação e mudança de mentalidade. Então, qual é a ideia? Falando acerca de perdão especificamente, o perdão ele é a nossa solução existencial. Então, a questão é, na prática, por que eu perdoo? Por que é bom perdoar? Por que é a coisa mais sensata a se fazer se eu sou um membro da comunidade de perdoadores? Eu perdoo para dar continuidade ao projeto de vida que Deus tem para mim. Mas só assim, como assim? É porque andar com Deus e obedecê-lo a partir da sua palavra nos dá a possibilidade de viver a vida com intensidade. Se você anda com Deus, mas não obedece a Deus, aí começa a ficar complicado, porque você começa a ter que dar umas explicações que não tem como dar.
Entendeu? Porque assim, a explicação é, cara, Jesus de Nazaré fez tudo o que havia para se fazer. O Espírito Santo é o executivo da Trindade, mora em você. Como é que você vive essa vida? Como é que explica isso? Não tem como explicar. Não tem jeito. Se você, porque eu resisto ao Espírito Santo. É como quando você se encontra com gente que está fazendo feima demais e não vai adiantar, por exemplo, você abrir o texto sagrado, porque ainda vai te tirar. Vai falar, ei, meu irmão, esse negócio de Bíblia, eu sei quem é você para falar assim comigo. Ainda tem esse detalhe, entendeu? Então, esse tipo de pessoa, se você falar para ela que ela não é de Jesus, o cara vai pirar com você também. Então, você dê a ela o benefício da dúvida, entendeu? Porque você não vai falar para o cara que ele não é de Deus. Não tem como falar isso, porque isso aí só Deus sabe. Mas que ele não está manifestando Deus, está na cara. Então, você dá para ele o benefício da dúvida. Fala, irmão, estaria você, porventura, resistindo ao Santo Espírito? Porque não é possível. Entendeu? Porque não é possível. Entende? Você ainda dá o cara o benefício da dúvida. Para ele pensar, será? Porque tá estranho, né? Você não acha assim que tá um pouquinho estranho demais, não? Pô, pelo amor de Deus. Então esse aqui é o ponto. Não há razão plausível para a gente não viver com intensidade. Mas se faltar obediência, nesse caso específico de falta de perdão, você já não consegue mais viver com intensidade. Então a gente perdoa para dar continuidade ao projeto de vida que Deus tem para a gente, para que a gente seja livre, para que a gente tenha bom ânimo, para que a gente seja feliz, para a gente não viver, por exemplo, mais atormentado. Olha só, como assim? Para que você possa, por exemplo, viver livre dos ecos da fantasmagoria e de toda assombração mental, para não ter, por exemplo, a sua energia drenada. Falta de perdão traz tudo isso para a sua vida, entendeu? Sempre você vai ser assombrado por alguma coisa do passado, sua energia se esvai, bom humor não tem mais. Por que a gente perdoa? Para que os nossos pensamentos também não sejam invadidos. Isso eu nunca disse para vocês. Por exemplo, por que o adversário precisou de uma mediação para falar com o ser humano? Porque antes da queda nós éramos indevassáveis. Depois da queda, todos os agentes, por exemplo, os seres angelicais, sabem o que nós pensamos. Entendeu? Por exemplo, eu vou falar bem breve para não me estender, mas os seres angelicais, nesse caso da maldade, sabem o que nós pensamos. Por exemplo, às vezes, eu já ouvi isso muitas vezes, as pessoas falando que quando nós fôssemos orar por algumas coisas que fossem importantes, que a gente não deveria falar, que senão o diabo ouve. Caramba, velho. Rapaz, os seres angelicais, eles são seres de outra ordem, de outra dimensão. Então, eles sabem o que nós pensamos, o que não significa que eles sejam oniscientes. É outra coisa isso. Onisciente é quem sabe tudo sobre tudo, todos, todo o tempo todo, exaustão. Só há um ser no universo que é assim, Deus. Oni significa todo. Ciência, saber de todas as coisas. A exaustão. Então não há nada que ele não saiba. Isso não se aplica às criaturas, ou seja, o anjo é uma criatura. Então, eles só sabem o que nós pensamos. Por exemplo, qualquer um de nós aqui, com bastante treino e tempo, vai saber. Você olha para o camarada e você não sabe. Por exemplo, tem até um texto que fala sobre isso, o corpo fala, entendeu? Então, eu estou olhando para vocês, estou lendo todo mundo, entendeu? Eu estou lendo todo mundo. A sua postura já está me comunicando muito, entendeu? Agora, imagina um ser de outra ordem, entendeu? Que está nos observando, ó, há tempos. Pegou a visão? Então, a questão é o seguinte, a partir da queda, nós nos tornamos devassáveis. Então, quando a gente não perdoa, os nossos pensamentos também são invadidos. Então, esse é o ponto. Por exemplo, há muitas coisas que eu e você pensamos, que a gente acha que a gente está pensando, que não é pensamento nosso. Exemplo, já ouviu falar de relacionamento, casamento? Irmão, você está falando em português, conversando com o seu cônjuge, em português, entendeu? Castiço, da melhor maneira que você pode. Não está se fazendo entender. Tem problema aí. Só que a gente não sabe disso. Tem gente a mais nessa conversa. Entendeu? Tem gente a mais. Você precisa falar assim, ó, você não é bem-vindo aqui, não. Aí quando vê o pau já cantou, entendeu? Já ficou todo mundo bolado e você não entendeu o que estava acontecendo. Pegou a visão? Eu já vi isso materializado na minha frente, entendeu? Só não vou dar o exemplo para não expor a pessoa, entendeu? Que foi uma situação extremamente difícil, pesada, e eu estava lá e vi acontecer, eu falei, opa, entendeu? Mas graças a Deus eles também tinham sabedoria e falou, paremos agora e vamos orar, entendeu? Era uma família, numa situação muito difícil, entendeu? Então esse é o ponto.
a gente perdoa exatamente para não ter os nossos pensamentos invadidos, porque quando você não perdoa, o capiroto aparece e fala assim, vai dar mole? Ó, só o vapor quente, entendeu? Vai dar mole? Aí aquilo que você já estava maquinando começa a ficar cada vez maior e maior e maior e maior. Aí começou no sentimento do pensamento, você já começa a arquitetar e vou me vingar. Esse é o problema. Então a gente perdoa exatamente para isso. E por fim, mas não menos importante, a gente perdoa para ser definitivamente livre do poder que mais nos definha, que é a vontade amargurada de vingança. Ou seja, eu quero que o mal aconteça para aquele que também me fez mal. Ele não perde por esperar, maldito desgraçado. Pô, tem cara que até saliva, irmão. Entendeu? Para nós, que somos do time dos perdoadores. E quando o ímpio tropeça, você se alegra, irmão? Entendeu? Porque tem uma galera assim de um determinado ambiente, fala, ó o ímpio lá desgraçando a vida, que maravilha. Ó, os caras até, eu falei, que é isso, rapaz? Não se mete nisso aí não, que isso aí é coisa do Senhor, entendeu? Em que sentido? Ó, todo mundo que está no planeta está sob a supervisão do Todo-Poderoso. A parte diferente é que a gente já chegou num nível de consciência que talvez o irmão ali ainda não chegou. Ponto. Entendeu? Agora, quando acontece uma repreensão de Deus para aquele camarada lá que na sua ótica ele é um ímpio ainda, deixa os dois se resolverem lá. Porque se você se alegrar, Deus pode também parar. Eu não gostei de você se alegrar, não. Mas só, então resolve vocês dois aí, viu como é que fica lindo? Resolve o seu. Entendeu? Esse é o ponto. Resolve o seu. Porque tudo isso ainda é sempre um subterfúgio para a gente não resolver o que a gente precisa resolver. A gente é assim. A gente está sempre com o olhar onde não se deve colocar, que nesse caso é no outro. É como já dizia o Jean Paul Sartre, o inferno são os outros, entendeu? Ó, desgraça, hein? Não, irmão, é você que não presta também, entendeu? Quando você entende isso, mano, é igual eu falei e repito, se você se dá conta de algo que não é bom, você tem que falar duas coisas. Primeiro, Senhor, eu reconheço que ali não estou eu pela tua graça, porque se não fosse a tua graça, eu estava ali. Ponto. Segunda coisa, Senhor, isso aí que eu odeio, que eu não gosto, que eu rejeito, que eu repudio, resolve isso em mim, Senhor. Porque eu tenho pleno potencial de fazer isso igual ou pior. Então, já que eu vi e não gostei, resolva isso em mim. Então, é nesse sentido que a gente perdoa, para a gente se ver absolutamente livre. Então, perdão é uma decisão de fé, é sem romantização. É uma decisão consciente, tem que ver com atitude e postura. Então, perdoar, na verdade, é deixar o semelhante nascer novamente na nossa história, sem as memórias que fizeram dele uma lembrança desagradável. Ou seja, você tira o label da pessoa de pecador contra você, entendeu? Deixa o cara ficar livre para ele seguir o fluxo dele e você o seu também. Porque se você não fizer isso, está os dois presos, entendeu? Ele está preso porque recebeu o label, o carimbo, toda vez que você olhar para ele, fala, desgraçado. Entendeu? Você acha que eu esqueci? Ó, tá lá o label, tá lá o rótulo. E você vai ficar nisso também. Então fica os dois aí. Olha que troço horroroso. Entendeu? A solução que Deus tem para isso é exatamente o perdão. Então a pessoa muda de status na nossa ótica. Ela passa de desafeto para perdoado. Você quer colocar um label na pessoa? Tá perdoado. Simples assim. Então, qual é a ideia? E eu já caminho para devolver a palavra a vocês. Quem foi absolvido, quem foi perdoado pela graça de Cristo, não se oferece, por exemplo, para ser juiz dos irmãos, para ser juiz do próximo. Pelo contrário, essa percepção nos induz a caminhar na prática das boas obras que estão preparadas desde a fundação do mundo, ou seja, feitas de antemão para que nós vivêssemos a partir delas. Então, a maior expressão das boas obras na nossa vida é o amor com o qual nós nos amamos e amamos o nosso semelhante. Então, retomando o texto, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Nós que somos membros da comunidade dos perdoadores, compete que sejamos amáveis e prontos para perdoar, que nós jamais guardemos rancor, que a gente sempre se lembre que o Senhor nos perdoou e, portanto, nós devemos também perdoar aos nossos semelhantes, àqueles que nos têm ofendido, àqueles que têm contraído dívida contra nós. William Shakespeare, maior dramaturgo da língua inglesa, disse que todo porquê tem um portanto. Então, portanto,
Assim como o Senhor nos tem perdoado, nós devemos sempre estar prontos a perdoar. Mas todos nós que ouvimos essa palavra, e eu recebi muitos feedbacks, muita gente me falando, André, tô ouvindo aquilo lá, já tem umas 4 vezes, a chapa tá esquentando para mim, tá tenso. Eu sei, irmão, isso aqui não é um verbo de fácil conjugação. Perdoar, na verdade, é um milagre. Só perdoamos por milagre. Aí a pergunta é, e agora? Bom, agora ou a gente larga de vez ou a gente pega, entendeu? Porque ser morno nessa questão não dá. Ou a gente decide, de fato, viver conforme a nossa identidade e perdoar, ou então a gente abre mão, fala, eu vou deixar esse negócio para lá, entendeu? Porque o que não cabe aqui é a gente dizer que entendeu e lançar uma vírgula e uma conjunção adversativa. Não, Michelinha, até entendi, mas não tem mais, irmão. Esse é o ponto. Observe a sua maneira de falar. Às vezes a gente tem alguns cacoetes verbais, entendeu? Não é disso que eu estou falando. Mas observe, você fala assim, peraí, por que quando tem uma palavra de Deus, ao invés de eu pular para dentro dela, eu lanço uma vírgula, uma conjunção adversativa, ao invés de meter um ponto? Entendeu? Tem que botar um ponto. É só amém que cabe depois. Fala, Senhor, fui trucidado, mas amém. Não tenho mais. Ponto. Simples assim. Então, há uma relação explícita entre perdão e transformação. Você perceba que as implicações elas são profundamente transformadoras. Por que eu preciso dizer isso? Porque a graça que nos aceita é também a graça que nos transforma. A graça que nos perdoa é também a graça que santifica. Então, seria absolutamente incoerente e inadmissível que Deus nos perdoasse, mas não nos transformasse. Então, se nós adoramos um Deus perdoador, espera-se que também, como membros da comunidade dos perdoadores, nós também saibamos em Deus perdoar. Porque, ou então, a transformação não está se efetivando em nós. Agora, isso aqui, de fato, acontece se e tão somente nós tivermos a coragem da decisão. Se a gente resolver isso no coração, falar, Senhor, não é fácil, na verdade, para mim é impossível e é por isso que eu me entrego a Ti, para que o Senhor perdoe através de mim, porque em mim eu não tenho essa capacidade. Última coisa que digo, oramos, a galera vai fazer um som e a gente já abre para as participações. Toda a compreensão do Evangelho, ela sempre nos leva a algo prático. Então, se William Shakespeare diz que todo porquê tem um portanto, eu tenho uma palavra de oração e gostaria de te chamar a me acompanhar nela, e se você concordar, diga amém no final. A oração é exatamente essa. Senhor, nós, sempre que somos expostos à Tua palavra, nós somos confrontados. E toda vez que nós somos confrontados, Deus, nós temos a oportunidade de tomarmos decisão. E é isso que nós fazemos nessa hora. Então, de modo prático, como perdoados que somos, membros da comunidade dos perdoadores, nós hoje nos comprometemos a sermos imitadores do Deus perdoador e por Tua graça sobre nós, pela ação magnífica do Teu Santo Espírito, nós queremos também fazer como o Senhor faz, sobretudo conosco, nós queremos também perdoar aqueles que nos têm ofendido. E isso para que o Senhor seja honrado sobre a nossa comunidade. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Então, irmãos, à vista disso, vamos passar para o nosso espaço de insights, de contribuições, de perguntas e possíveis respostas. Quer que vai fazer um som? Vai se preparando aí e depois você lança as perguntas para cá.